Boa tarde, Rafael. Gustavo tarde. da Rádio Bandeirantes. Primeiramente, boa sorte neste Campeonato Goiano, nessa início de trajetória pelo Vila Nova. Como é que foi estes dias de pré-temporada / preparação para esse jogo contra a Aparecidense e a ansiedade do grupo para essa estreia que acontece amanhã? Ansiedade sempre muito grande, principalmente pelo período que a gente teve juntos, né? Os remanescentes, os novos contratados que o clube fez nesse início de temporada. É um período satisfatório, não vamos dizer que é o melhor, que é o ideal, né? É uma pré-temporada curta, mas a gente não gosta de ficar aqui já reclamando desde o início. Acho que foi um período para a gente trabalhar muita coisa, principalmente dar ênfase na parte física, que o grupo precisava para a gente ter uma base aí para o restante do ano. O Vila tem um ano cheio com muitos compromissos, competições importantes, então a gente teve que dar essa ênfase, principalmente em questão de força também, para os jogadores terem um ano, principalmente também sem lesões, né? Claro que a gente já começa desde o primeiro dia da pré-temporada colocando as ideias, aos poucos eles vão absorvendo. A gente optou em não fazer amistoso, nenhum teste contra outra equipe. A gente considera que às vezes o amistoso ele pode ser proveitoso, mas muitas vezes não. Então a gente preferiu manter as sessões de treino, abrindo o campo por um momento certo, fazendo a competitividade interna se aumentar cada vez mais, a briga pela, digamos assim, pela titularidade. Acho que o Vila hoje tem um grupo muito competitivo, quase todas as posições aí, 2 atletas por posição brigando pela sua oportunidade na equipe. Todos eles vão ter, a gente deixa bem claro isso. Claro que a gente começa aí a ter uma definição de equipe para a estreia e acredito que foi uma pré-temporada proveitosa, onde a gente conseguiu trabalhar tudo que a gente precisava. Esse tempo de preparação e em meio a estas brigas por posição hoje, antes da última atividade, você já tem uma ideia de time? O 11 já está praticamente definido ou ficou para hoje à tarde ainda? Não, já está definido. Já fazem. A gente focou a primeira parte da pré-temporada exclusivamente nos nossos conceitos, nas nossas ideias. Claro que a gente sempre pensa no campeonato, pensa nos adversários, mas no primeiro momento foi colocar as nossas ideias, conhecer o grupo, fazer os jogadores jogarem todos com. Não, a gente não manteve uma equipe desde o início. A gente foi alternando muito a equipe e para essa estreia sim já tem uma equipe definida. Eu não vou antecipar a equipe, a gente também não sabe a equipe adversária, como a gente vai ter com certeza. O Gersinho não vai antecipar, então eu não vou antecipar. Não é nem fazer mistério, isso é uma coisa normal dentro do futebol. Mas é o início, né? É aquela frase que a gente costuma dizer, com certeza o time que inicia não vai ser aquele time que vai terminar o campeonato, e isso só aumenta a competitividade, volto a dizer, interna, que é muito importante. Boa tarde, Rafael. Roberto Baronil, Rádio Difusora. O que você pode falar dessa Aparecidense? Quem é ali que te chama a atenção? Equipe de qualidade, uma equipe que vem de um rebaixamento, mas a Aparecidense vem há anos aí bem no cenário, disputando algumas edições da Série C. Eu particularmente conheço o treinador, o Gersinho, lá do sul do país. O Gersinho vem aí recentemente de uma conquista muito importante. Ele conseguiu subir o Caxias, lá do Rio Grande do Sul, um clube que eu trabalhei, e era um clube que estava há muito tempo batendo na porta para subir, e passaram diversos treinadores por lá, inclusive eu, e o Gersinho, depois de muito tempo, conseguiu chegar no Caxias em meia competição e conseguiu acesso. Então é um treinador experiente. O Aparecidense já treina há um bom tempo, né? Maior que o do Vila, mas isso aí a gente tem que igualar na hora do jogo. O jogador que veste a camisa do Vila tem que entender isso, que o Vila é grande e precisa, né, já dar uma resposta nesse primeiro jogo para o nosso torcedor. É uma equipe extremamente competitiva. A gente conseguiu ter acesso a alguns jogos da pré-temporada do Aparecidense, mas ele também, o Gersinho, rodou a equipe. Ele tem um padrão de jogo que, assim como o Gersinho conhece o padrão do Lacerda, eu conheço do Gersinho. Vinha alguns amistosos, ele mantendo o padrão de outras equipes que ele trabalhou. Tenho certeza que vai ser um jogo muito duro. A Aparecidense, não vamos dizer que ele está melhor fisicamente, mas ela está com um nível de treino maior e também mais amistoso, né? Acredito que fez diversos amistosos e a gente sabe que o jogo te condiciona, te dá entrosamento. O jogo vai ser difícil. A gente espera, claro que daí com a ajuda do nosso torcedor, que é o 12º jogador, com certeza vai nos ajudar muito nessa nossa estreia. Agora há pouco você disse aí, né, dos jogadores brigando por cada posição, né, 2 por cada posição. Em relação àquele time que você posicionou no sábado, pode ser o da estreia de amanhã? Com certeza, não foge muito. Eu não sou um treinador que gosta de ficar fazendo muito mistério. Tanto, essa questão de treino aberto, treino fechado, eu não me envolvo. Isso aí é parte da diretoria. Desde o meu primeiro clube lá do Caxias, do Aimoré, agora ultimamente do Amazonas, sempre que me perguntado, é uma decisão da diretoria sobre essa questão de ser aberto ou fechado. Hoje em dia a gente tem muito acesso, né? A gente vai começar a jogar o campeonato aqui, vocês vão ter, o adversário vai ter. Então essa questão do mistério, geralmente a gente não
não adianta a escalação, porque o adversário também não adianta. Então, por que eu vou dar uma arma, né, pro adversário se eu não vou ter do lado de lá? Né? A gente sabe que a cobertura aqui do Vila por parte de vocês ele é muito grande, então com certeza a gente ofereceria muito mais informações para os nossos adversários. Mas vocês viram o treinamento daquele dia, o treino aberto, acho que não vai mudar muito a nossa ideia. A gente tem os nossos modelos de jogo, podem ter algumas variações, mas o time basicamente foi o que treinou. Boa tarde, professor. E você até falou, né, que, claro, como sempre acontece, né, o time que inicia não vai ser aquele time que termina a temporada. Para esse início, né, é uma coisa bem diferente, assim, jogadores que chegaram tem tempos diferentes de treinamento, chegaram em níveis diferentes também fisicamente. Então, a parte física, assim, pode influenciar bastante nessa escalação, jogador melhor fisicamente, melhor preparado do que o outro, isso pode influenciar? Rafael, assim, ó, acho que é a primeira vez em um trabalho meu que eu encontro, todos os clubes que eu passei, eu sempre tive, na maioria deles, alguma conquista, né? Seja ela pequena ou seja ela grande. Todos os atletas que trabalharam comigo, eu sou muito grato a eles, né? Se eu estou hoje no Vila, eu devo a todos esses atletas que eu já trabalhei. Mas o Vila agora de 2025 é a equipe que eu mais peguei com os atletas preparados. A gente não tem nenhum problema físico. Dos jogadores que estão à disposição, todos eles chegaram no nível físico excelente. E aí é muito mérito também, né, do Vila Nova, e aí eu posso abranger a diretoria, o departamento de mercado, né, da comissão técnica, que conseguiu trazer atletas de futebol, né? Porque, como tu falou, Rafael, teve atletas que chegaram dia 26, teve atleta que chegou dia 27, teve atleta que chegou dia 28, dia 1º, dia 2, dia 13 e dia 5. E todos esses atletas estão à disposição amanhã do elenco. Tem um atleta nosso que teve um desconforto durante a pré-temporada, ficou fora de cinco sessões de treino. E para a gente igualar a carga física desse atleta, a gente não vai levar um atleta só para o jogo, para equilibrar, para no final de semana ele já estar à disposição. Então, assim, hoje é mais por uma opção minha mesmo, de achar que é o time que, no momento, para a Aparecidense, porque a gente também olha o nosso adversário, com todo respeito ao adversário, da qualidade que ele tem, a gente pensou nesse jogo. No final de semana, com certeza, a gente vai ter outra ideia, talvez. O futebol não tem como planejar muito a longo prazo, é jogo a jogo. Mas, assim, em termos físicos, não. As minhas decisões elas são mais baseadas em questões para esse jogo, pelo nível que eu peguei dos atletas, é mais em nível técnico e tático. E a expectativa, né? Só o primeiro aí de vários jogos dessa temporada, com objetivos grandes, né, no Campeonato Brasileiro também, que vem aí pela frente. O objetivo desse início aí com a camisa do Vila, professor? Expectativa muito grande, já falei isso. É o maior desafio da minha carreira, me sinto preparado para esse desafio e tenho uma responsabilidade muito grande, falei isso na minha apresentação. E por que essa responsabilidade? Né? Porque o Vila, falando aí de Série B, né? O Vila em 2023 bateu muito na porta, né? Ficou... Eu digo assim que já estava quase passando a porta, né, para a Série A e para os profissionais que aqui estavam lá em 2023 e boa parte de 2024 não tinham até então a estrutura que hoje eu estou pegando. Então eu considero que isso é uma responsabilidade e eu acho uma responsabilidade muito boa. Já falei isso para os atletas. O Vila como instituição cresceu, então nós como os profissionais precisamos crescer. Nível de brasileiro eu não preciso nem falar, né? Qual que é o objetivo do Vila, de conquistar acesso, Copa do Brasil também, Copa Verde, mas se tratando de estadual, faz muito tempo que o Vila não ganha, né? O último vai estar prestes a completar 20 anos e não vai completar. A gente vai fazer de tudo para isso, a gente respeita os nossos adversários. Agora, quando a gente veste uma camisa que nem a do Vila Nova, que tem uma torcida gigante como é a do Vila e apaixonante como a gente tem que sonhar com o título, respeitando os adversários, e não basta sonhar. Quem tem que só sonhar é o torcedor. Nós temos que sonhar e trabalhar muito. Lacerda, agora falando inclusive sobre esse assunto torcedor, amanhã é esperado casa cheia lá no Olímpico para receber vocês no primeiro jogo da temporada. Eu queria saber como é que está a sua expectativa e como que esse abraço da massa colorada vai empurrar o time amanhã. Isso é fundamental. Acho que nós, como eu um ex-jogador, né, quem vive do futebol, seja treinador, seja comissão técnica, quem não gostar de ter uma torcida do lado te apoiando, a gente sabe que tem os dois lados, né? Quando tu não tá ganhando, ou quando tu tá ganhando, mas tu vir para um clube que tem uma torcida apaixonante, uma torcida que empurra, eu já falei isso na minha apresentação, né? Eu sofri com isso aqui na Série B, um jogo que o Amazonas fez um grande jogo, a gente fez aqui, a gente foi dominante, principalmente no segundo tempo, e o Vila conseguiu com 1 a menos, né, vencer o jogo no último lance do jogo. Claro que entrou a qualidade
qualidade ali do Gêmeos de dar aquela arrancada. Claro que entrou a qualidade do Todinho, daquela finalização, mas não tenha dúvida que foi o torcedor que empurrou o Vila naquele jogo. E agora eu tô desse lado, então espero contar com o apoio do torcedor. É uma coisa que a gente conversa muito internamente, né? O torcedor, ele é amor, ele é paixão, e a gente precisa trazer ele para o nosso lado. Não adianta eu querer que o torcedor nos apoie se ele não vê um time com qualidade, se ele não vê o time desenvolvendo um bom trabalho, que o torcedor olhe e veja, não, aqui tem trabalho, e um time que não entrega dedicação, empenho, garra. Tenho certeza que se a gente conseguir entregar isso, o torcedor vai estar do nosso lado e ele vai ser peça fundamental, porque o torcedor hoje ele é o carro-chefe do clube. A gente espera entregar um time com qualidade para ter o torcedor do nosso lado. E, Lacerda, agora perguntando na questão tática do jogo de amanhã, você já disse ser um treinador que gosta de um time mais compacto, um time mais forte ali e que explore mais a saída de bola com velocidade. Nesses jogos do Campeonato Goiano, que o Vila Nova tem ali um favoritismo por conta da camisa, pelo elenco ser mais qualificado, você pretende abrir mais o jogo, tornar o jogo um pouco mais ofensivo para o time? Como que você enxerga essas partidas em específico? O Vila tem que ser protagonista. A gente conversa muito com os atletas sobre isso, mas assim, cada jogo é um jogo. Se a gente vai, tem um dia que a gente não vai estar bem, tem um dia que o jogador não vai estar bem. Existem várias formas de tu ganhar uma partida, né? O cenário ideal é tu jogar bem, é tu propor o jogo, é tu ter o controle, é tu conseguir fazer as ações no momento certo. Mas os 3 pontos jogando dessa forma são os mesmos pontos que tu jogar mal, são os mesmos pontos que tu jogar fechadinho, jogar em transição, são os mesmos 3 pontos que tu vai ganhar um jogo na bola parada, que é uma coisa que a gente trabalha muito a bola parada, tanto defensiva quanto ofensivo, mas nós, como comissão técnica, a gente sempre tenta fazer o melhor futebol. Concordo contigo, o Vila ele é um dos grandes, ele é um dos maiores clubes, se não o maior da competição, e a gente precisa fazer um futebol de qualidade. O torcedor precisa sentir prazer de vir para o estádio, né, e ver o Vila jogar. Agora, a forma como vai ser, a gente trabalha diversas formas. Eu não posso apenas trabalhar um time para ser totalmente propositivo. Eu não posso trabalhar um time para ser totalmente reativo. Eu não sei o que o adversário está preparando, né? Eu não sei a situação climática. Ultimamente agora está chovendo para caramba. Os últimos 2 dias à noite aqui choveu. A gente não sabe como é que vai estar na quarta-feira. É um jogo com muita chuva, muda, né? A gente se preparou para isso também. É um gramado mais pesado, mais encharcado, mas claro que a nossa ideia sempre é que o Vila seja o protagonista da partida. Boa tarde, Rafael. E eu queria te perguntar em relação ao entrosamento da equipe, né? Porque ainda é um começo de temporada, mas o Vila Nova já numa pré-temporada curta, mas muitos dias de atividades em 2 períodos, né? Muito trabalho em campo. No sábado deu para ver já um trabalho bem mais tático, já voltado ao jogo, que deve ter acontecido também nos últimos dias. O entrosamento da equipe, você entende que já chega no nível satisfatório? Os atletas já conseguem olhar para o lado e saber o que vão fazer e com quem vão fazer? Com certeza. O que eles vão fazer dentro de campo, sim. A gente conversa muito, a gente teve muitas sessões de treinamento no campo, mas também aqui na sala de vídeo, né, no auditório. Importante a gente mostrar as nossas ideias, mostrar o que eles fizeram na pré-temporada. Esse parâmetro, de saber o que eles vão fazer, a gente tem certeza que eles sabem. O entrosamento é com o treino, é com o dia a dia, é com os jogos. Hoje, se a gente for pensar do que a gente fez nos treinamentos, eu estou muito tranquilo em relação aos treinos, em relação aos momentos que a gente abriu o campo, porque a gente começa a pré-temporada num campo menor, a gente vai abrindo até chegar no campo de jogo, né, no campo grande, como se fala no meio do futebol. Então, assim, não tenho certeza que a gente está muito preparado para essa estreia. O jogo muda muita coisa. O jogo tem um adversário que tem uma estratégia totalmente diferente, mesmo que em alguns momentos a gente prepara a equipe que hoje não é titular para tentar fazer o modelo do adversário, a gente não sabe o que o treinador adversário pensa. Então, por isso que o jogo ele é importante, por isso que o amistoso ele é importante. A gente não teve ele. A gente vai ter as dificuldades na partida. Por isso que a gente tentou, nos treinamentos, colocar esses exemplos, momentos de dificuldade, para a gente sair da dificuldade na hora do jogo. Mas, assim, a questão também cognitiva dos atletas, né? O nível de atleta que o Vila tem hoje. Tem muitos conceitos que em alguns clubes, em alguns trabalhos, a gente precisa começar do zero. Aqui não precisou fazer isso. Daí se deve muito à qualidade, vamos dizer assim, intelectual do atleta. Atletas inteligentes, atleta que só no tu falar, eles já se entendem. Também teve uma base que ficou. Então, assim, a gente
procurou em alguns, até nessa formatação de equipe, né? Alguns jogadores que já jogaram junto, aproximar esses jogadores, né? E assim, o futebol não tem ninguém, não existe essa coisa que vai chegar um treinador aqui e vai mudar completamente a maneira do Vila jogar ou de qualquer clube. Pode até sentar um treinador aqui e falar que é tudo a ideia dele, mas não é, né? Eu sou um cara bem verdadeiro. Tem as minhas ideias, mas respeito muito a qualidade individual de um atleta. Eu não posso pedir para um atleta que não tem uma característica fazer uma coisa que ele nunca fez. Claro que cada treinador coloca ali, né, a sua pitadinha, né, seu incremento ali, mas, cara, o que esses atletas já estão acostumados a fazer ao longo das carreiras deles, por isso que o Vila Nova hoje, ele larga um pouco na frente no sentido, assim, de uma equipe que talvez fez o mesmo nível de mesmo dias de pré-temporada, por quê? Porque conseguiu atletas com um bom nível cognitivo e atletas realmente que estão empenhados em fazer um grande ano aqui dentro do Vila Nova. Eu queria também te perguntar sobre a categoria de base, né? O Vila está disputando a Copa São Paulo, classificou para a terceira fase, vai jogar praticamente que simultaneamente com o time principal nessa quarta-feira, né? Tem um jogo contra o Corinthians. Tem alguns destaques, eu queria te perguntar sobre o que você já está vendo dessa copinha, o que você viu desses jogadores e se você também já começa a pensar como encaixar esses atletas no time principal. Cara, eu acho assim, muito legal o que está acontecendo com o Vila Nova nessa Taça São Paulo. Espero que consigam aí e vamos ficar na torcida, né? Infelizmente vai ser no mesmo horário, a gente não vai poder acompanhar ali, mas depois a gente vai assistir, assim como foi no treinamento. Mas, e por que é legal? Porque o Vila vem investindo na categoria de base, né? Porque não é só o resultado de campo, né? Então o Vila hoje, os atletas disponibilizam do mesmo centro de treinamento profissional. Então assim, quando tu dá uma estrutura como essa, o resultado de campo ele tem que vir. E aí tem que dar os parabéns para quem está lá, né? A comissão técnica do Sub-20. E assim, a gente vem acompanhando, eu já vim acompanhando, eu assisti os jogos da final contra o Atlético. Né? Eu não consegui assistir o segundo jogo da final, porque eu estava em uma aula da licença da CBF, mas assisti o primeiro, que foi um empate. Né? Então, assim, tem jogadores com qualidade, alguns atletas, e até na minha apresentação a gente falou sobre esse assunto, né? Muito eu, o Alarcon, o pessoal da comissão técnica, a gente gostaria até da permanência de alguns atletas que já estão lá, mas aí era um entendimento do clube, da importância do clube lá e fazer uma boa copinha, como está fazendo. Então, assim, o planejamento está dando certo e a gente espera que continue dando. Mas, assim, a gente nunca pode... E eu tive uma conversa com os atletas, faltando, acho que 3 dias para eles viajarem. Eu não vou falar o número exato, mas em torno de 14 atletas participaram de um treinamento comigo. Então, assim, desse time titular, praticamente todos. Garcia, Dornelles não, Garcia, Léo, o Roldan, o Randon, o Igor, o Pajé, o Sarjani, o Cacheta, teve mais gente. Foi em torno de 14 atletas que participaram com nós, né? Então, assim, eu várias vezes brinquei com o presidente, falei, presidente, vamos deixar os meninos aqui no profissional. Então, assim, eu prometer que eles vão ter oportunidade não depende de mim. Foi a conversa que eu tive com eles. Depende deles ir lá e fazer o que eles estão fazendo. Só que a gente sabe que sub-20 é uma coisa, o profissional é outra. Então vai depender muito deles. Né? Tem alguns atletas, não vou falar aqui, não vou citar nomes. Eles têm um jogo amanhã gigantesco contra o Corinthians, provavelmente com o estádio cheio, né? Com um time de torcida. Então, assim, mas tem sim atletas que têm muito potencial para serem aproveitados. Agora vamos ver como é que vai ser essa transição, mas eu, como treinador, né? E junto com toda a comissão técnica, nós vamos fazer de tudo para eles se sentirem extremamente confortáveis. Nós não temos ainda um número exato de quem vai subir, quantos irão subir, mas antes de eu entrar aqui, inclusive eu acabei de chamar ali os analistas, né, o João da casa e o Yuri, principalmente para saber como é que ele estava sendo, o que eles acharam do jogo de ontem, porque eu vi o jogo depois, à noite em casa, e também queria saber a opinião deles. Então, assim, você pode ter certeza que a gente está monitorando e que a gente vai ter o maior cuidado possível para, se tiver algum atleta com condições, nos ajudar, e a gente vai estar disposto a isso. Humberto Castro aqui da PUC TV, ô Lacerda. Você volta a dar entrevista depois da apresentação e nesse período você perdeu peças importantes. Saiu James, saiu Alisson. Foram 14 contratados. Você está satisfeito com o número de reforços e se o Vila trouxe substituto à altura para esses jogadores que saíram? Satisfeito, extremamente satisfeito. Falo isso diariamente com o Alarcon, falo com o presidente. As perdas, elas são naturais no futebol.
o clube, o que está acontecendo no Taça São Paulo, né? O que é o objetivo do clube? É formar atletas, trazer profissional, vender, porque tem que pagar conta, tem que manter essa estrutura aqui. E aí não adianta, os jogadores se destacaram. O Gêmeos eu enfrentei, zagueiro jovem. Quando eu vim para o Vila, eu já sabia que o Gêmeos ia ir. O presidente ainda falava que poderia permanecer, mas eu, por conhecer o mercado, sabia a dificuldade que está de zagueiro, era certo que o Gêmeos sairia. O Alisson, então, nem se fala. Um atleta que foi, com certeza, o destaque do Vila, gols importantes, um líder dentro da equipe, né? Com um mercado muito bom pela frente. Então, isso aí não... E a gente pode perder mais, não sei. Daqui a pouco a gente vai perder um outro atleta. Não cabe a mim ficar lamentando, porque eu sei que é importante para o clube. Estou bem satisfeito. Acho que o clube... A gente conseguiu trazer um grupo extremamente competitivo, né? Nos últimos trabalhos que eu tive, não só no Amazonas, mas nas outras equipes, às vezes, grupo muito grande, a gente não consegue dar atenção para todos os atletas, que é difícil. Eu já trabalhei com 50, para ter uma ideia. 50 atletas num campo. Então, assim, tu não consegue. Se o treinador consegue dar atenção para 50, é praticamente impossível. Então, a gente tem um grupo, eu não vou falar enxuto, é um grupo que tem 2 jogadores por posição e algumas posições até mais. Caso lateral direita, nós temos 3 na posição. Chegou o Senna, que é um jogador que é jovem, com um potencial grande, né? O Inocêncio aí que tem um currículo de acesso pela frente, sendo que o Elias talvez foi um dos maiores destaques do Vila no ano passado. Então, assim, estou bem satisfeito, mas é aquela velha frase, né? O grupo nunca está fechado. No momento que aparecer alguma oportunidade que seja bom para o Vila, seja bom para o atleta, pode ter certeza que isso vai acontecer. Mas para início de temporada, está excelente, extremamente satisfeito. Se perguntar se tu quer mais alguém agora, no momento, não. Claro que se aparecer algum jogador que venha para fazer a diferença, aí sempre é bem-vindo. A última aqui. Nessa preparação, você deu uma espiadinha nos adversários, na pré-temporada do Atlético, do Goiás. Você acha que o Vila está no mesmo nível desses times? Vai ser bem competitivo o Goianão? Ou pelas contratações pode estar um pouco acima? E se você vê alguém do interior que pode dar uma incomodada aí, porque estadual sempre tem, né? Um outro do interior ali dando uma cutucada nos times da capital. Desculpa, teu nome mesmo é... Humberto Castro. Humberto. Que TV. Satisfação, hein, professor? Não, satisfação é minha. Humberto, assim, ó, às vezes eu não gosto de citar nomes, porque daí eu vou te falar agora. O Anápolis, com certeza. Mas o Aparecidense também, porque o Aparecidense teve anos aí na Série C. Eu enfrentei a Aparecidense na Série C pelo Amazonas, jogo encardido, lá em Manaus, 0-0. Um time que... Eles pegaram o Gersinho agora de treinador, que vem da escola lá do Sul, e a escola do Sul, ela já vem uma questão de muita organização, né? De sistema tático, momento defensivo do jogo. Então, assim, se já era um time organizado antes, com outros tantos treinadores que passaram aí, Emerson Maria, foi quando eu enfrentei, ele estava no comando do Aparecidense. Imagina agora com o Gersim, né? E eles vêm de um rebaixamento e muitas vezes eles acham que quando um time vem de um rebaixamento, aí que eles crescem para tentar voltar para a divisão que eles estavam. Então, assim, tem diversos clubes do interior aí que pode vir, que pode surpreender. Sobre os grandes, a gente acompanha, mas ao mesmo tempo a gente não teve muito acesso, né? Goiás não fez nenhum amistoso, o Atlético fez um amistoso ali contra o Gama, né? Uma vitória de 1-0, gol de pênalti. Não gosto de falar muito dos adversários, eu gosto de falar do Vila. O Vila hoje, o torcedor pode ter certeza que, Humberto, a minha responsabilidade ela aumentou muito, porque o Vila subiu o sarrafo em termos de elenco, né? Então, assim, não tem problema quanto a isso. Bem pelo contrário, estou muito feliz e empolgado com o que eu tenho na mão, né? Não vou aqui comparar, mas o Vila não deve para ninguém. Torcedor, sim, volto a dizer, né? Tem que sonhar com o título. Nós aqui temos que sonhar, mas nós temos só sonhar, mas trabalhar. Trabalhar e fazer jogo a jogo. Não adianta eu pensar lá na final, tem muito jogo pela frente. O nosso foco aqui agora é a Aparecidense. A gente começou a trabalhar em cima da Aparecidense efetivamente no sábado. Não tinha como eu começar a trabalhar antes do sábado, porque pensa aquele atleta que não iniciaria o jogo contra a Aparecidense no meio de uma pré-temporada, tendo que ser, vamos dizer assim, um sparring do time que vai iniciar. Então, até sábado, foi só e única e exclusivamente os nossos conceitos, os nossos modelos, as nossas ideias, muita questão de parte física. E no sábado, sim,
De sábado em diante, esses últimos dias, o foco foi total na Aparecidense. Então, assim, não quis fugir da tua pergunta, mas daqui a pouco a ABK te surpreende, daqui a pouco um outro clube surpreende, né? Daqui a pouco eu não cito a Aparecidense e eu vou ter eles amanhã. Então, assim, é um campeonato muito forte que os clubes do interior, e sempre tem um que surpreende, a gente sabe disso, né? Sem falar nos grandes, mas eu digo para vocês, o Vila hoje não perde para ninguém. O torcedor tem que sim pensar grande. Valeu, gente. Obrigado, viu?